Outras categorias importantes da despesa pública visam a revelar informações sobre as despesas dentro do orçamento. Então, a gente pode considerar, por exemplo, que uma classificação muito básica, muito antiga, muito simples da despesa pública responde à seguinte pergunta: quem está gastando? Deixa eu voltar aqui à minha lousa improvisada. Essa questão, quem gasta, é a pergunta básica de qualquer orçamento, né? Eu vou mudar aqui o tema, tópico. Vamos lá, classificações orçamentárias da despesa. Para responder essa pergunta, quem gasta, nós precisamos colocar no orçamento os órgãos do setor público responsáveis pela despesa. Isso é chamado de classificação institucional. Está meio desorganizado aqui, mas a minha lousa geralmente é desorganizada em sala de aula mesmo, então não ficaria diferente aqui só porque eu estou na frente do computador, né? Classificação institucional ou orgânica. Então vamos lá. É a classificação mais simples, mais básica de todo o orçamento, não só público, do orçamento privado, que é saber quem vai fazer a despesa. Que informação ela revela? Ela revela a disponibilidade de recursos para as repartições internas da administração. Quanto cada órgão da administração tem para realizar suas funções. E com isso, para quem faz a organização geral, né, para a chefia do poder, por exemplo, ela consegue ter uma visão panorâmica da divisão de recursos dentro do seu próprio órgão. E aí ela consegue perceber quem tem mais, quem tem menos, de quem pode tirar, de quem está precisando de dinheiro, certo? Então, essa é uma função da classificação institucional. A gente vê no orçamento federal, Ministério da Educação, X, Ministério da Saúde, Y, Secretaria de Comunicação da Presidência, Z. Né? Isso é a forma de classificação orgânica ou institucional da despesa pública. Ela consegue dividir dinheiro e também, uma coisa que é muito importante para o direito público, atribuir responsabilidades, porque à medida em que se aloca dinheiro para um órgão público, se atribui a responsabilidade pelo uso daquele recurso e, portanto, se sabe de quem cobrar as consequências daquela aplicação. Né? A classificação institucional permite a responsabilização do gestor por problemas de legalidade, problemas de ilegitimidade, problemas de falta de economicidade, que não importa o critério de controle. O que importa é que a classificação institucional permite, do ponto de vista orçamentário, a distribuição de responsabilidades pelo emprego dos recursos públicos. Agora, por outro lado, ela é muito simples também. Ela revela algumas coisas importantes, mas esconde outras, né? É a mesma coisa que o Roberto Campos dizia do biquíni, né? E isso gera, então, uma dificuldade grande de se saber, por exemplo, o que está sendo feito com o dinheiro. Para que o dinheiro está sendo gasto? Que resultados ele pretende obter? Qual é a finalidade dele? Não basta, então, um orçamento público, que é uma organização complexa das despesas, apenas informar quem são os responsáveis, porque isso é necessário, mas não é suficiente. E aí, conforme foram se aperfeiçoando as técnicas orçamentárias, se foram criando outras classificações cumulativas. A contabilidade pública é mais complicada porque essas classificações se acumulam, se somam às outras. Então, são simultâneas no orçamento. Eu não tenho tantas informações de contabilidade pública assim, a ponto de dizer qual é o código de cada uma dessas classificações. Mas, se vocês olharem o orçamento, tem ali um código grande. E, bom, cada um daqueles números dá algumas informações sobre o órgão, sobre a função, sobre o programa, etc. Então, se vocês consultarem os manuais orçamentários, vocês vão ver o significado de cada um daqueles códigos.
Então, vamos lá. A segunda pergunta, então, a gente poderia... E aqui, o orçamento público vai dispor de duas classificações. Critérios, a classificação funcional e a classificação programática. Não estou conseguindo rolar essa página. Isso aqui está me atrapalhando. Deixa eu erguer, então. Isso aqui não dá. Bom, a classificação funcional, eu disse analítica, mas na verdade eu queria dizer sintética. Era o oposto. A classificação sintética diz em quais áreas o governo está aplicando recursos. Então, por exemplo, educação, saúde, transportes, etc. São, enfim, as funções da despesa pública. Função no sentido técnico. Tem uma categoria orçamentária que diz respeito à função, a área de ação governamental. E por que ela é sintética? Porque ela não está explicando os programas em detalhe, ela está apenas dizendo a grande área em que aquele programa se insere. É importante revelar isso. Talvez para os órgãos de controle não sirva muito, porque eles querem informações mais detalhadas de todos os setores em que o governo está gastando. Os programas específicos, cada ação governamental. Agora, para o cidadão interessa. Imagina, por exemplo, que um cidadão, eu, quiser saber quanto a Prefeitura de Ribeirão Preto está gastando com saúde. Se o orçamento só tivesse análise, informações muito analíticas, eu teria que ir ao orçamento, ler todo o orçamento, pegar informações do programa A, do programa B, do programa C, aquilo que eu acho que diz respeito à saúde, somar tudo e eu pego essa informação. Claro que isso está muito sujeito a erro, imprecisão, supõe um conhecimento de orçamento que a maior parte das pessoas não tem. Então, a classificação funcional é uma classificação para o cidadão. Ela é muito importante para garantir transparência ao orçamento. Porque ela diz, educação está gastando tanto, transporte está gastando tanto, não importa as ações em espécie, mas eu consigo ter uma dimensão do total dos gastos numa área. Aproveitar que eu estou compartilhando a tela, abrir aqui a Lei 4.320, que é bastante importante a esse respeito. Num dos anexos dela, será que o anexo está aqui? Vocês têm todas as funções do orçamento. E como isso é uma norma geral, isso se estende a todos os entes da federação também, né? Anexos, download para anexos. Olha, uma lei antiga, né? Vamos ver aqui. Classificação da receita, não é isso que eu quero. Eu quero aqui... Está aqui, ó. Está aqui no finalzinho. Despesa, é o anexo 5, despesa orçamentária por funções. Então, despesa orçamentária por funções, quanto se gasta com o governo, administração geral, o judiciário, executivo, defesa, etc., os encargos gerais da administração com a dívida. Se alguém quiser informações sobre a dívida, portanto, é importante ter conhecimento dessa classificação funcional, recursos naturais, agropecuária, energia. Então, são essas as funções orçamentárias no sentido técnico, né? Habitação, transporte, saúde, educação e cultura, indústria e comércio, é isso. E aí, para responder a essa pergunta, para que se gasta, a classificação funcional se complementa com a classificação programática, que é analítica. E que responde a seguinte pergunta: quais os programas atendidos pelo governo? Não vou falar governo, porque, na verdade, legislativo e judiciário também tem, né, seus programas. Então, vou colocar aqui, setor público. O programa detalha, porque a função não detalha. Programa é uma categoria técnica do orçamento também, que foi introduzida entre nós justamente pela Lei 4.320.
Porque os orçamentos anteriores, a gente já falou ontem, além de eles serem muito disformes na federação, eles não eram muito ligados a essa ideia de planejamento. É mais uma divisão de recursos entre os órgãos e menos um programa para o futuro. Né? A gente não tinha instrumentos técnicos de classificação que permitissem ver o que é que o governo pretendia fazer com o dinheiro, que metas atingir, resultados. Isso vem pela 4.320. Vejam o artigo 2º. A lei de orçamento conterá a discriminação da receita e despesa, e aqui é o que me interessa, de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo. Então, o orçamento serve para alguma coisa, não é só uma divisão de dinheiro na administração, mas é uma forma de planejar a utilização desse dinheiro. O orçamento tem que revelar o que está sendo feito com o dinheiro. E essa informação é revelada pela classificação funcional, que indica as áreas mais amplas, e pela classificação por programas ou programática, que indica as atividades e os projetos que estão sendo atendidos pelos recursos públicos. Então, é uma classificação muito importante. Para deixar isso mais concreto, menos abstrato, onde é que a gente pode achar os programas? Em 64, havia basicamente o orçamento anual. Hoje nós temos algumas leis orçamentárias, além do orçamento anual. Eu vou falar delas no nosso próximo encontro, mas, se vocês quiserem mais detalhes para ver os programas efetivos que estão sendo previstos para um determinado ente público, vocês precisam consultar o plano plurianual do ente. O plano plurianual tem a função justamente de detalhar os programas pelo período de 4 anos. Eu vou pegar o do governo federal, que deve ser mais fácil de achar. É o texto geral da lei, mas os programas mesmo vão estar nos anexos. Então, por exemplo, ó, programa tem um código 0617, proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas. Quanto se pretende gastar com esse programa nos próximos 4 anos? Aí tem o órgão responsável, aqui é uma mistura, né, da classificação institucional com a programática. Tem o objetivo e tem a meta. Garantir o atendimento a 100% das comunidades indígenas do país nas ações de competência da FUNAI e do SENAI. Como tem a meta, em tese dá para controlar o cumprimento do programa. Eu digo em tese porque nem sempre essa meta é muito clara, tem metas que são muito abstratas, por exemplo, eu vi uma meta do Plano Plurianual do Poder Judiciário de São Paulo, que era distribuir justiça. Não tem critério, né, quantitativo que permita saber se está cumprindo ou não essa meta, uma coisa muito abstrata. Mas outros, por exemplo, ou campanha de vacinação, aí tem metas mais efetivas, né? Ampliar a cobertura vacinal para X% da população. Então, a função do programa é justamente assegurar a organização do orçamento, tendo em vista esse planejamento, mas também permitir o controle de resultados, coisa que não haveria se a gente levasse em conta só as outras classificações. Vamos supor, né, que eu quero mudar esse programa 1031. Eu quero, bom, foi um erro aqui, né? O valor 2021, 2023, na verdade, deveria ser 50 milhões, milhões? Bilhões, né? Deveria ser 50 bilhões, não 57. Bom, esse ajuste não comprometeria o sentido do planejamento, poderia ser entendido como um ajuste necessário diante de novas circunstâncias, porque houve um erro, algo que o justifique. Mas vamos supor que vem um novo governo aí em 2023 e ele diz, não, eu quero mudar tudo. Eu não quero este PPA antigo, eu quero um PPA completamente novo. Bom, isso significa, sim, uma violação do princípio do planejamento da ação governamental, né, que deve nortear. Então, nesses casos extremos, por virtude da lesão à ideia de planejamento, esse ato poderia ser reprimido aí, pelos órgãos de controle. Poderia ser
ensejar uma rejeição, por exemplo, das contas, né? Se eu quiser modificar o programa do PPA em si, seria preciso que o chefe do Poder Executivo encaminhasse uma nova proposta de PPA. Agora, Sim, o PPA ele deve ser executado durante o período de 4 anos. A LDO define, por ela ter esse papel de orientar a elaboração do orçamento anual, define o percentual do programa que vai servir de referência para a elaboração do orçamento. Deixar isso mais claro. Aqui nesse programa de agropecuária sustentável, então tem o valor de 220, aliás, o valor de 2021 a 2023, que é de 57 bilhões de reais. Para 4 anos. Não significa que isso vai se distribuir de forma igual a cada 4 anos, né? Mais ou menos 15 bilhões por ano. Pode gastar 5 no primeiro, 25 no segundo, 10 no terceiro e sei lá quanto no quarto. Isso pode se distribuir de maneira desigual. Isso é definido pela LDO, que é uma lei anual. E aí, a LDO que faz essa ponte entre o PPA e a LOA, ela poderia, no ano seguinte, definir um percentual ou um montante diferente do que vai servir para a execução daquele programa, certo? Ela não precisa, ela faz esse ajuste. Então, não é que ela está mudando o PPA, porque ela não poderia mudar o PPA. Seria preciso uma outra lei de idêntica natureza para modificar formalmente o plano plurianual. Mas ela pode realizar ajustes na execução da despesa de capital daquele programa para o exercício. De qualquer modo, as 4 LDOs, né, que compõem aquele período de execução do PPA, deveriam, em tese, se ajustar perfeitamente à meta plurianual de 4 anos.